isso que Diego falou sobre o fenômeno que ele estava estudando, ele tem uma conversa muito grande também com o doom scrolling, né, que é um fenômeno bem recente, ou pelo menos, tipo, estudado recentemente, que é tanto a relação que nós temos com o celular e como essa relação ela muda em tempos de crise. Como a gente tem essa tendência, em momentos de crise que a gente quer saber o que está acontecendo, a gente só entra na rede social e vai baixando, que é o scrolling, né? E a gente vai vendo coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, tipo, em quantidades muito maiores de coisas boas. E aí, nessas coisas ruins, assim, né? Tipo, notícias tristes que acontecem, a gente vê tanto notícias que são verdadeiras, como notícias que não são verdadeiras. E tudo isso fica meio que misturado na cabeça da maioria das pessoas, porque elas realmente estão num estado de anestesiamento. Então, para muitas pessoas, eu acho que isso funciona de um jeito negativo para ambos os lados do espectro político. Eu acho que para direita é ótimo para eles, porque isso realmente difunde fake news de uma forma muito eficiente, pelo mecanismo que o Diego falou. E eu acho que para muita gente da esquerda funciona como uma coisa muito negativa, porque é como se fosse realmente uma anestesia. É como se estivesse botando pessoas em um estado de espírito que é tipo, ok, já tá tudo lascado, já era, tipo, de que adianta lutar por alguma coisa, de que adianta fazer alguma coisa. Se tudo que eu escuto tá tudo dando errado, tá tudo dando errado, tipo, 24 horas por dia, porque esse é efetivamente o tempo que a gente acaba conectado, conversando com os outros, seja por WhatsApp, seja por Instagram, sabe? Tipo, muitas pessoas chegam a um ponto que elas param de questionar, elas só aceitam, e aceitam, tipo, de uma situação que é uma situação horrível. Porque elas acham que agora a vida é isso, entendeu? Como eu tô vendo muito meme também, memes falando, tipo, ah, não, agora a Covid é o resto das nossas vidas. Novas cepas vão aparecer, o que não é necessariamente uma verdade, ainda mais com o distanciamento social. As vacinas, elas estão começando a dar efeito, que também não é necessariamente verdade, porque muitas vacinas, a maioria das vacinas está sendo testada e tendo uma boa eficácia. Os casos em que as vacinas não estão funcionando são a minoria, e principalmente aqueles casos de pessoas que só estão vacinadas com uma das doses, que não tem a imunidade completa, né? Obviamente que tem pessoas que mesmo com as duas doses, elas ainda não desenvolveram a imunidade necessária para resistir a uma infecção do coronavírus. Isso também é uma coisa para ser levado em conta, mas isso também é uma coisa para ser levado em conta em qualquer doença. E várias outras doenças que a gente combateu, elas ainda existem, tipo, disseminadas pelo ar, esporuladas no nosso chão, e a gente convive com elas hoje em dia, porque a população em geral está vacinada, a população em geral está imunizada em relação a isso, e eles continuam, os mesmos micro-organismos que existiam 100 anos atrás estão aí ainda. A gente só está resistente a eles. E isso é uma coisa que a Covid vai se tornar eventualmente. Acho que um grande papel que eu tento fazer, tanto nos meus dois trabalhos, é quebrar essa noção de que isso é o normal agora, que isso é... Eu odeio aquele termo do novo normal, porque, tipo assim, primeiro as coisas já não eram normais, assim, tipo... mesmo em períodos de estabilidade política, não temos igualdade social, então o que é o normal, né? E o novo, como se fosse, tipo assim, é isso, e agora, e acabou, entendeu? Tipo, quando a realidade está sempre mudando, tipo, a sociedade está sempre mudando, e a imunidade da população está sempre mudando. Nessa hora do ano, nesse dia desse ano, né? Não, quer dizer, nessa data, só que ano passado, a gente achava que realmente era uma situação apocalíptica, a gente não tinha nenhuma perspectiva. As pessoas falavam em vacina daqui a 5 anos, entendeu? As pessoas falavam de colapso social. E hoje em dia a gente já tem uma perspectiva, sabe? É uma questão, principalmente no Brasil, né, administrativa, e também da quantidade de vacinas que a gente tem, da quantidade de insumos que a gente tem dedicados a isso, da quantidade de material, de pessoal que a gente tem dedicado a isso. E que isso é uma coisa assim, que pelo menos hoje em dia nós temos uma perspectiva. E quando a gente tem a perspectiva, a gente tem como se inspirar para chegar naquele ponto que a perspectiva está apontando para a gente. Tem uma... Oi. Pode falar. Só voltando ao que o Diego estava falando sobre Flusser, que eu acho muito interessante isso. E é real, assim, inclusive foi uma das coisas que a gente pensou quando a gente definiu essa regra, vou falar sobre Covid desse jeito,
porque a gente é uma página de humor, e no momento que a gente fala de uma coisa séria e que requer atenção, seriedade, enfim, na abordagem, a gente coloca numa página de humor, ela começa a ser vista de outro jeito, sabe? Tipo, com menos seriedade, de um jeito mais, sei lá, acostumado e natural, sabe? A gente abre o Twitter e só tá falando de Covid às vezes, e, enfim, tragédia e tal, e a gente começa a se acostumar, como o Luiz falou, a gente começa a não isso com o jeito sério que a gente devia. E isso também é culpa de páginas de humor e blogueiras e todo esse tipo de do jeito que a gente está vendo agora de divulgação de mídia, sabe? Porque, enfim, quanto mais a gente fala e faz peças lindas em tons pastéis sobre 1 milhão de mortes, sabe? Menos as pessoas vão se importar, porque elas vão achar que aquilo é meio que distante também da realidade, sabe? Não é de acordo com o que você, tipo, com a seriedade que você deveria estar tratando. Eu vi um TikTok ontem que era tipo assim, uma pessoa chegando em casa no dia 16 de março de 2020, e aí chegando em casa e tipo assim, colocando de máscara e sem tocar em nada, e tirando a roupa sem tocar em nada, assim, nela, e passando álcool em gel e não sei o quê. E aí o outro take era a mesma pessoa chegando hoje em casa, e era tipo assim, a máscara, ele tirava a máscara, falando no celular, e aí tirando de qualquer jeito, botando coisa na boca, sabe? Tipo assim. E aí você vê como isso, a evolução disso, né? A evolução dessa porrada de informação que a gente escuta o dia inteiro sobre, enfim, de desinformação, de fake news, de zoação sobre o assunto. O que é que isso se transforma, né? Realmente se transforma na gente fazendo assim, tipo, achando e só aumentando aí esses números. E eu acho que isso que é meio que o efeito contrário que o Luiz estava falando aconteceu no final do ano, que ao contrário dessa coisa da hipernegatividade, teve uma galera que falou, tipo, assumiu da cabeça dela, assim, do além, como se ela tivesse recebido uma previsão do universo, que quando virasse 20 para 21, a pandemia tinha acabado, porque já tinha vacina, né? Mas esse já tinha vacina, já tinham desenvolvido a vacina, né? Não, a população mundial nunca esteve vacinada. Teve aquela coisa, 20 é o ano da pandemia, né? E 21 passou. E aí essa galera entrou com esse super positivismo também, que é uma ideia irreal. E aí isso foi espalhado para todo mundo. E todo mundo no Réveillon, e aí surgiram perfis, né? Tipo, como a gente já... Aqui internamente a gente já conversou com o Brasil Fed Covid, surgiram, né, denúncias disso, da galera na festa, e falando acabou, e tá tudo bem, e é isso, vamos passar o verão ali, ou não, nem foram para balada, mas foram passar o verão ali na casa de praia da cidade, sem infraestrutura de saúde, sem infraestrutura nenhuma, e é isso, agora a gente está em março com esse pico de casos, e é como se isso não tivesse associado, né? É como se fossem duas informações muito diferentes. O acúmulo do verão ali, a aglomeração, e esse pico depois do carnaval, é uma coincidência, assim, isso não foi, assim, foram as supermutações, é um plano para a gente destruir o governo, então tem isso.